Eu já falei do Codex aqui para vocês. O Codex é uma ferramenta para quem assina o ChatGPT que permite editar código, fazer aplicativos de celular, sites, um monte de coisa. Mas não só isso. Eu uso o Codex para fazer brainstorm de design, por exemplo, pedindo variações de uma imagem, ou para fazer operações no meu navegador, indo por sites burocráticos e clicando em um monte de botão. Eu uso para criar automações que olham meu e-mail, meu site, meus projetos. Uma ferramenta que na prática vira quase um funcionário digital. Isso não é merchan, tá? Mas o Codex é incrível. A gente já falou mais de uma vez aqui dele no IA Modo de Usar, vocês podem procurar nos episódios anteriores. E a própria OpenAI prometeu que isso vai virar uma espécie de super app. ChatGPT vai ficar mais parecido com o Codex e o Codex vai ser mais amigável para quem não é do código. Então, se você quer usar uma ferramenta que está realmente na fronteira da IA, acho que vale experimentar. Mas o episódio de hoje não é sobre ele. Na verdade, é sobre uma estatística minha no Codex. A OpenAI liberou agora um jeito de você ver quantos tokens você já utilizou. Token, para quem não sabe, é a unidade de uso de uma inteligência artificial. Dá para pensar como se fosse eletricidade, tipo 1 kWh. Só que em vez de medir energia, você está medindo o quanto você usou de IA. Texto que entrou, texto que saiu, quanto tempo o modelo pensou, tudo isso. Pois bem, eu usei nos últimos 3 meses mais de 10 bilhões de tokens só no Codex. Eu tenho uma assinatura cara do ChatGPT porque eu uso bastante, especialmente para código. Eu pago $200 por mês. Mas se eu pagasse esses mesmos tokens pelo preço que a OpenAI cobra das empresas por unidade via API, já eu explico o que é isso, a minha conta seria de pelo menos R$400 mil. Então, essa diferença é o assunto do episódio de hoje do IA Modo de Usar. Spoiler, você provavelmente deveria estar usando muito mais a IA hoje. Bora lá? Talvez vocês se lembrem de como era o mundo uns 10, 15 anos atrás. O Uber estava chegando no Brasil. Aqui em São Paulo, você pagava pouco mais de R$1 por quilômetro. Era metade, às vezes menos da metade do preço de um táxi. Os aplicativos de entrega davam cupons de R$35 para compras de 50. Você abria o app e tinha desconto para tudo. Aquelas bicicletas compartilhadas também eram assim. Você pagava R$1 para usar por 15 minutos. Eram tempos meio malucos. Mas havia uma explicação. Investidores estavam subsidiando o preço dos produtos para ganhar usuários. A empresa perdia dinheiro em cada corrida, em cada entrega, mas ganhava escala. Em alguma medida, viciava o usuário na comodidade. É um pouco isso que pode estar acontecendo no mundo da IA neste momento. A Semi-Analysis, uma consultoria bastante influente, fez um estudo interessante e viu o quanto que dava para gastar em tokens em cada uma das assinaturas de ChatGPT e Claude. E descobriu que os assinantes podem, em teoria, usar de 20 a 70 vezes mais a IA em relação a quem paga o custo por unidade, normalmente grandes clientes corporativos. Muita gente olha para esses preços e acha que a conta não fecha. Talvez não feche mesmo. Mas, enquanto ela não fecha para eles, tem uma oportunidade enorme para quem está usando essas ferramentas agora, eu espero você. Eu tinha, inclusive, um roteiro pronto sobre o Fable 5, o modelo da Anthropic que era realmente muitíssimo poderoso, que destruía todo mundo em vários benchmarks. No momento que eu gravo esse vídeo, o modelo ainda está essencialmente proibido pelo governo americano por questões de segurança. Mas pode ser que, quando você estiver assistindo isso, ele já tenha sido liberado de novo, porque essa história tem muitos vai e vem. Seja como for, assim que esse modelo apareceu, eu olhei para um backlog de coisas que eu queria fazer, tanto no aplicativo que eu estou desenvolvendo quanto em pesquisas, e pensei, agora eu acho que o Claude dá conta disso tudo. E aí eu coloquei uma fila gigante de tarefas para resolver, e ele foi resolvendo. Eu fui gastando meus créditos seguidas vezes, chegando no limite, de novo, isso no plano Max. E eu olhava no X e via muitos desenvolvedores com uma sensação parecida. A gente tem que aproveitar o máximo possível enquanto essas coisas estão disponíveis. Porque a gente nunca sabe se, por questões de segurança, elas vão deixar de estar disponíveis. E a gente também não sabe por quanto tempo esse nível de inteligência vai continuar sendo tão barato. Porque há alguns sinais que a coisa já está mudando. Agora em junho, o GitHub, que se você não conhece é o lugar tradicional em que muitos desenvolvedores sobem seus códigos, colaboram em projetos e usam ferramentas de programação, passou a cobrar de um jeito mais próximo do uso por token. Você continua pagando a assinatura normal. Eles não mudaram exatamente o preço dos planos mensais. Mas no fundo, agora existe um limite de uso bem claro. Um limite de tokens, de ativações, de trabalho de IA.
E teve gente que esgotou esse limite no primeiro dia. O argumento do GitHub para o Copilot, que agora tem essa forma de cobrar, é que não é mais sustentável pedir $20 por mês se as tarefas de IA gastam muito mais tokens. E eles não estão totalmente errados. Esses bilhões de tokens que eu gastei no Codex aconteceram porque os prompts que eu dou hoje geram muito mais trabalho da IA do que geravam antes. Um ano atrás, o número de tokens que uma IA consumia era limitado, basicamente, à quantidade de vezes que o humano ia lá no ChatGPT e digitava alguma coisa. Você perguntava, ele respondia. Você perguntava de novo, ele respondia de novo. Mas hoje não é mais assim. Hoje eu posso escrever um único prompt que vira horas de trabalho para a IA. No meu caso, por exemplo, eu tenho um aplicativo que funciona no iPhone e no Android. E eu posso pedir uma coisa assim: alcance paridade no aplicativo Android com o que já existe no iPhone. Implemente cada uma dessas coisas, teste e só passe para a próxima tarefa quando você tiver certeza de que está funcionando neste dispositivo. Esse é um prompt real que eu dei, tá? E ele levou 11 horas para resolver, com o comando /goal, objetivo. Então, na interface parece uma coisa só, parece um prompt, mas por baixo são 11 horas de trabalho de IA. E 11 horas de trabalho de IA significam 11 horas consumindo tokens. E o Google também já sacou que isso está acontecendo. E, discretamente, eles fizeram com que o plano Pro deles também tivesse um limite de ativações. Ou seja, a gente está saindo daquele modelo de assinatura meio use quando quiser, indo provavelmente para um modelo em que o gasto vai ser cada vez mais medido. Você vai comprar IA como compra eletricidade. Tudo isso para dizer o seguinte: a gente não sabe até quando vai durar esse momento em que os laboratórios de IA oferecem limites muito generosos para quem tem assinatura. No meu caso, o que eu consegui construir nos últimos meses certamente teria custado muito mais se eu contratasse por token ou por pessoa para resolver. É claro que as pesquisas em IA estão avançando e um token hoje é muito mais inteligente e barato para as empresas servirem do que antes. Isso para dizer que eu não estou com pena dessas empresas, tá bom? Elas estão muito bem, obrigado. Mas à medida que os IPOs de Anthropic e OpenAI se aproximam e a pressão para realizar o lucro depois de tanto investimento aumenta, vem aquela sensação de que a boquinha está para terminar. Então, se você tem um projeto mais ambicioso de pesquisa, ou um app dos sonhos, uma ideia que parece que vai dar muito trabalho para você ou a IA fazer, eu diria que essa é a hora de investir. Os modelos já estão bons o suficiente para fazer mais coisas autônomas e sabe-se lá se vão continuar baratos. Então, bons prompts e boa sorte. E até a próxima.